De todas as ocasiões em que estive detrás do púlpito no tabernáculo, eu nunca, em tempo algum do meu ministério, cheguei a me introduzir nos domínios de Deus e nos domínios espirituais, como tem sido desta vez. Além de qualquer coisa que já fiz em qualquer tempo do meu ministério, em qualquer reunião, em qualquer lugar, desse jeito. Na maior parte é sobre cura. Isso é revelar verdades pelo mesmo Espírito. Eu tenho me separado completamente e tenho me hospedado num lugar, ou tenho ido comer num lugar, e tenho estado sozinho, de modo que realmente tem sido um tempo muito proveitoso. E agora, imediatamente, ou de manhã, ou na manhã seguinte, provavelmente, se terminarmos em tempo, eu vou orar pelos enfermos esta manhã, se estas perguntas não demorarem muito tempo. Portanto, eu tenho de me separar um pouco. Veja, a mente humana só consegue suportar um tanto, está vendo? E quando se chega ao ponto em que se senta por uma hora, entorpecido com a presença de Deus, e a coluna de luz pairada ali diante de você, você não consegue suportar muito isso. Veja, o ser humano não consegue suportar. E assim, agora, estas perguntas são muito boas, eu aprecio, e a sabedoria e coisas tais que as pessoas usam. Agora, a primeira, e tentarei respondê-las, e então, se eu não entendê-la corretamente, bem, vocês me perdoem então. E se você tem uma interpretação diferente e crê que sua ideia a respeito está certa, bem, siga em frente. Isso não prejudicará, porque não há mais do que uma ou duas delas que de alguma maneira se refiram à salvação. É somente a maior parte das perguntas é feita neste outro lado ou sobre o arrebatamento da igreja. Portanto, veja, são perguntas aqui sobre o que está por vir e se cumprirá nas outras partes. Porque estamos agora além da era da igreja em nossos ensinos no livro. Estamos além, no tempo do chamado dos 144.000. Agora a primeira aqui. 1. As 5 virgens sábias de Mateus 25 são acompanhantes da noiva ou são a noiva? Está vendo? Se essas virgens sábias são acompanhantes da noiva, onde está a noiva? Veja, agora, da melhor forma que entendo, estas 5 virgens, houve 10 delas, você sabe, que saíram. Veja, isto aqui é somente um símbolo ou uma parábola, veja, que vou lhes contar. Veja, havia 10 delas, naturalmente havia mais de 10. Esse foi apenas um número estipulado, mas então as virgens sábias tinham azeite em suas lâmpadas, as imprudentes não tinham azeite em suas lâmpadas. Assim, se aquelas 10 ali de Mateus, esta é a pergunta da pessoa, se aquelas 10 ali, isso significa que esse seria ou estas 5, melhor dizendo, que seriam somente 5, veja, somente 5 pessoas? Não significa isso. É só um símbolo das virgens, veja, das virgens que saíram com azeite em suas lâmpadas. Elas são parte dessa noiva, e conforme meu entendimento, e então note, agora que elas eram as virgens da última vigília. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias, e na 7ª vigília, à meia-noite, ao que vamos chegar agora, veja, agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram, enquanto as virgens adormecidas. Agora, esta parte aqui, estas 5, se este é o significado da pergunta, significando, houve somente 5? E temos muitas perguntas aqui sobre os 7.000 e assim por diante. Agora isso foi só um símbolo, parte delas. E todas que despertaram nessa última era aqui, a 7ª vigília, que se só houve 5 que acordaram naquele tempo,
que foram transladadas entraram com a noiva e assim por diante o noivo? Agora, se elas próprias... Isso não significa que haverá somente 5, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras, como estudamos na semana. Veja, nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso, Paulo fundando esta igreja, sendo o mensageiro dela. Lembre-se, Paulo, fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro dessa igreja, e o espírito que estava na terra naquele tempo era um espírito de leão, e o leão é o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo, e Cristo é a palavra. Paulo, com a palavra daquela era, milhares adormeceram naquela era, está certo? A congregação diz, amém. Então veio a próxima era, e o tempo em que a igreja se acomodou na Idade Média, o espírito do boi saiu, trabalho, labuta e sacrifício, e dar a vida. Milhares de milhares adormeceram sob martírio e tudo mais. Eles estão esperando, veja. Então, e a próxima era veio, a luterana, a era da reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem. Se você notar, o homem saiu com isso. E, quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isso o que casou com a outra parte, está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana. Depois da morte de Wesley, eles tiveram uma organização metodista, está vendo? Aí, continua-se dessa maneira. Isso simplesmente acontece assim. Agora, quero que você note isso. Veja, agora, alguém pode perguntar a respeito da Pentecostal, que foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão do Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro a era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Mas no final da era, como sempre termina nas outras, nós encontramos ali então o mensageiro enviado. E todas essas confusões e coisas hão de ser acertadas assim. Então o arrebatamento vem para a igreja. Mas, como muitos estão atribuindo todas essas diferentes coisas, o sol tornando-se trevas, a lua, eles colocam isto bem aqui atrás na era cristã. Simplesmente falham em ver aquelas 3 perguntas que foram feitas ao Senhor lá. Veja, quando ele as respondeu. Agora, ontem à noite, acho que não resta qualquer dúvida. Nós tomamos cada uma daquelas perguntas e as colocamos exatamente sob os selos. E os selos são o livro por completo, ele próprio. O irmão crê nisso, doutor? O irmão diz, sim. Veja, a coisa toda em conjunto. E tomamos o que Jesus disse aqui. Eles fizeram 3 perguntas. Veja, quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual é o fim do mundo? E ele desceu, e colocamos cada um debaixo disso, exceto um. Qual foi? O 7º selo. Por quê? Veja, não é conhecido. É isto. Cada um deles mostrou-se claramente. Eu os comparei, interligando-os exatamente. E eu, quando escrevi ontem à noite, e cheguei ali, fui procurar para ver minha antiga nota que fiz no passado. Bem, vi onde coloquei uma no lugar da outra dessa maneira. Eu as troquei uma pela outra. Foi isso que eu fiz. Suponho que vocês perceberam. Vocês perceberam? Estão vendo? Eu tinha escrito aqui embaixo o que ia escrever deste outro lado e escrevi aqui. Coloquei ambas, 9 e 11, 9 e 6, ou 6 e 11, e 9 e 11, e o que não era assim. Era vice-versa, o próximo versículo debaixo deste, está vendo? E foi isto, a resposta entre a pestilência e a guerra. Veja, era ali que estava.
Assim, fiquei tão feliz, estava me comportando como eu estava desfrutando do estímulo da revelação. Assim, eu coloquei este aqui, sentado lá com um lápis ou uma caneta, e anotei 11 em ambos os lugares, quando não devia ter sido. Acho que era 9 ao invés de 11 para o outro lado. Porém, agora viu quão perfeitamente eles estão correlacionados? Agora, não se esqueça disso. Eles estão correlacionados até o sexto e pararam, veja. E observe a abertura dos selos. Vai até o sexto e para. Somente silêncio no céu. Foi tudo o que disse, por meia hora. Agora, veja, eu terei de me apressar e responder estas, porque, veja, cada uma delas é um sermão de 4 semanas de duração, veja, sobre cada uma. E você acaba entrando em alguma outra coisa, mas eu não tenho intenção de fazer isso porque quero responder a pergunta de cada um, tanto quanto possa. Estas virgens, veja, elas foram constituídas de... Isso era só parte delas naquela era, veja. Cada era tem as virgens, está vendo? Um selo. O anjo vem à igreja, o anjo da igreja de Éfeso escreve, está vendo? Então, chegue aqui. Então, depois do escrito à igreja de Éfeso, verifique isto. Um selo é aberto. Essa é exatamente a maneira que estamos apresentando, tentando transmitir tudo a vocês. Estão vendo o que quero dizer? Querendo o Senhor. O que eles tiveram primeiro? Eras da igreja, está vendo? A próxima coisa, a mensagem às eras da igreja. Todos entendem isso claramente agora? Estão vendo? Primeiro, vimos as eras da igreja e consideramos a história, estabelecemos os concílios de Niceia e os concílios pré-Niceia e tudo o que pudemos encontrar na história e verificamos que a correta interpretação da palavra estava exatamente de acordo com a história e apresentamos até este dia, nesta Laodiceia. E vocês não precisam ouvir a história disso. E isso está fazendo história agora. Veja, aí está. E então mostramos o que seria nesta era. Agora retornamos com os selos e abrimos este selo. Deus abre este selo para nós. Que é isso? Primeiro há um mensageiro, era da igreja. Em seguida são os 7 selos. Agora verificamos a corrupção que assola a 7ª era da igreja. Mas o 7º selo não revela nada. O que vai acontecer a ela? Estão vendo? Porque no final dessa era da igreja há de vir um dom profético para revelar estas coisas. Estão vendo? Vocês estão acompanhando? A congregação diz: Amém. Muito bem. Agora notem como cada um desses selos. Então venham aqui. E essas 3 perguntas feitas a Jesus Cristo: quando serão essas coisas? Não haverá pedra sobre pedra? Quando será demolido este centro religioso do mundo e outro será estabelecido? Veja, quando será? A cavalgada do anticristo, está vendo? E o que saiu ao seu encontro? A palavra contra a palavra. Então, isto se estabeleceu na política e tudo mais. E lá se foi a labuta do boi. Está vendo? Esse é exatamente o segundo aqui. E Jesus disse assim em Mateus 24. Veja, então fomos disso a astúcia dos reformadores. O animal homem saiu ao seu encontro. Foi isso que aconteceu. Então fomos a seguir ao 4º selo, quando o anticristo tornou-se uma mescla e recebeu um nome, morte. Agora observe o que Jesus disse. E ele a lançaria aos fogos, e até mesmo mataria seus filhos. Isso é morte, cavalgando. Isso é tanto com os protestantes quanto com os católicos. A marca da morte sobre cada um deles. Veja, ela e seus filhos serão destruídos. Assim, se você está dependendo da sua denominação, melhor escapar dela agora mesmo. E então, quando chegou ao 7º selo, Jesus parou bem aí. Ele abriu o 6º selo, dizendo que a lua se converteria em sangue e trevas e tudo mais. Estas coisas aconteceriam. Chegamos aqui e abrimos o 6º selo.
Depois que o sexto selo foi aberto, então volta-se e mostra a mesma coisa. Aí está, com 3 lugares diferentes na Escritura. Juntamos isso com revelação. Está vendo? Observe o lugar em que Jesus disse assim. O lugar, quando ele abriu o livro, estava oculto desde a fundação do mundo. E então, a revelação deste dia aqui, colocando-a exatamente aí, ata os 3. E 3 é uma testemunha. Por isso é verdade. É absolutamente verdade. Agora, estas virgens que vêm junto aqui, elas são as que adormeceram, e então o corpo inteiro é constituído desse grupo. Isso vem a formar as virgens sábias, e as virgens insensatas são as que começaram lá no mesmo tempo que as virgens sábias começaram, anticristo, e elas são as que tentam comprar azeite. Agora, somente olhem aqui e vejam quão perfeito, a toda parte que se vai. Se eu pudesse ficar aqui e falar as coisas que foram reveladas naquela sala, eu lhes digo, isso os deixaria com vertigem. Mas como se vai fazer isso quando se tem uma coisa toda aqui? E então você, de um modo ou de outro, quando se afasta das pessoas, então começa a abrir mistérios. Então você vê coisas que não ousaria dizer às pessoas também. Porque, veja, se dissesse, elas criariam pequenos ismos. E então vejamos o que este pequeno dom de cura fez. Como confundiu a igreja. Todos tiveram uma sensação, todos tiveram isto, e bem no fundo do meu coração, Deus sabe que é a verdade. Eu sabia que não estava certo, porque Ele me disse assim, está vendo? Mas é uma falsa personificação, só para despistar as pessoas. Agora, isso mesmo. Agora, todavia, veja, não se pode dizer essas coisas. Melhor deixar isso. E vocês se lembram da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente. Lembram-se ali, de pé, tentando passar o cordão daquele ilhóis, naquele sapatinho, na visão? Ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Eu disse, esta será a terceira puxada, e não será conhecida, digo solenemente, pela graça de Deus. Agora estamos exatamente no tempo do fim agora. Não demorará muito até que o propiciatório seja o trono do juízo. Ao ver estas coisas se aproximando e estas pessoas recebendo, melhor você receber também, se já não recebeu, está vendo? Agora, reunidos em lugares celestiais, veja, também significa mais do que simplesmente estar se regozijando em lugares celestiais. Se você está realmente congregado em Cristo, é uma coisa temível. Encontrando-se junto a esse anjo do Senhor, você acha que simplesmente estaria gritando e clamando? Isso não é assim. Isso quase o mata de medo, está vendo? Assim, veja, a diferença em apenas regozijar-se e saltitar de alegria, o que está bem, e então chegar à coisa verdadeira, está vendo? Está vendo? Aí é onde está o temor, é uma coisa temível. Não que você tema estar perdido, mas realmente perante um ser angelical e o próprio Espírito Santo encontrando-se ali. Agora, esta será a parte da noiva. Isto é o que irá constituí-la. Veja, todos estes que dormem, e não podemos absolutamente ver. O sistema de gravação de fitas deixa de funcionar. Espaço em branco na fita. Rogo agora que tu concedas a cura das pessoas através da imposição destes lenços. Em nome de Jesus. Amém. Agora, está bem agora? Os irmãos dizem amém. Obrigado. Alguém pisou em alguma coisa? Um irmão diz, há gravadores demais dessa linha. Gravadores demais a forçam muito. Está vendo? Muito bem. Somente troque. Somente consigam uma fita e troquem a fita e gravem essa. Agora, note agora a próxima pergunta.